Nós temos uma equipe de 3 brasileiros, completamente dedicada ao Brasil, e também estamos unindo para um escritório em Lima, onde estaremos ajudando os países hispânicos a entenderem quais são os benefícios de estudar no Japão. Então, infelizmente, esse ano a gente estava planejando para inaugurar um novo escritório em São Paulo, mas devido à pandemia, a gente está atrasando um pouquinho esses planos. Talvez ano que vem estaremos aí com vocês, mas até o momento nós temos uma página no Facebook, onde se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o estudo no Japão, nós temos a equipe que vai estar disponível para respondê-los. E estamos promovendo também um evento para novembro, chamado Feira de Intercâmbio e Estudos no Japão, onde traremos universidades japonesas para conversar diretamente com estudantes que têm interesse em fazer cursos de graduação, programas de intercâmbio ou até pós-graduação no Japão. Então, altamente recomendamos, se vocês tiverem interesse em seguir nossos projetos futuros, entrar nessas páginas. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que o Japão lembra, né? Acredito que o Japão, no geral, passa muito a imagem de 3 coisas, que são tecnologia, cultura pop e tradição. Como essas imagens se convergem, como é que um país consegue transmitir essas 3 imagens ao mesmo tempo? Acho que é o que você entenderia mais vindo aqui, vendo como é que você consegue ter robôs e sushi, como é que você consegue interagir disso de uma forma tão harmoniosa. Mas eu gostaria de falar também o que o Japão lembra para mim, Rodrigo, que venho morando no Japão e trabalhando há 5 anos. Uma coisa que chama muita atenção é a segurança de vida aqui do Japão. Tóquio é constantemente eleita a cidade mais segura do mundo, e no Japão geral como um todo é seguro para viver, para andar, para... Segurança também fala muito em questão de saúde, né? O Japão, sendo um estudante no Japão, você tem acesso a um seguro de saúde universal, onde 70% de todas as suas despesas médicas vão ser cobertas pelo governo. Isso é um preço muito acessível de $10 aproximadamente por mês. Comida no Japão também é muito interessante de experimentar, além do sushi. E muitas oportunidades de lazer. O que eu particularmente gosto muito são os correios. Como tudo que eu posso pedir aqui pode chegar no dia seguinte e acaba ficando um pouco muito mal acostumado, e você pode pensar um pouco que não precisa sair de casa. Você pode ter tudo muito disponível aqui, tanto do Japão até de outros países de importação também. Mas eu altamente recomendo, se vocês quiserem explorar o Japão, é um país muito bom de viajar. Você vai ter muito acesso a metrópoles, a cidades grandes vívidas e a paisagens cênicas durante toda a época do ano. Por exemplo, agora nós estamos no outono, é uma hora muito bom para você ver escalar montanhas, ver cachoeiras e apreciarem essas paisagens, essas cores do outono. Isso você pode fazer isso de forma muito simples, quer dizer, de várias formas, como você achar melhor. Você pode viajar ao Japão todo de bicicleta, se tiver interesse e disposição, de trem, avião e até de carros que são muito acessíveis aqui. Por último, sobre a vida no Japão, gosto de falar um pouco da situação do Covid e como vamos lidando. Atualmente, nós temos cerca de 87 mil casos confirmados de Covid e 1.600 óbitos, o que torna o Japão um dos países com as menores taxas de mortalidade. Esses números poderiam ser melhores, mas são bons considerando que nós temos uma população de mais de 100 milhões. E acredito que estamos conseguindo controlar essa situação com uma parceria conjunta do governo japonês, trazendo políticas, incentivando políticas de distanciamento social, distribuindo máscaras para a população, e uma população que vem contribuindo também. Tem bastante campanhas publicitárias, personagens famosos como a Hello Kitty, que ajuda a educar a população de o que é um distanciamento social, quais são medidas preventivas adequadas para continuarmos convivendo. E nisso o governo japonês já está bastante positivo, até, por exemplo, para retomar os estudos. Em outubro, recebemos a notícia que o governo já está retomando atividades de emissões de visto para estudantes e para trabalho no Japão. Então, se você tem interesse em estudar no Japão, talvez em 2021, acredito que a situação já vai estar muito regularizada para vocês até lá. Mas, claro, o principal de hoje é por que estudar no Japão, né? Não apenas viver o que o Japão pode oferecer para vocês em termos de ensino e excelência. E isso a gente puxa muito para o lado científico, principalmente. O Japão é um país que tem bastante prestígio científico, sendo um dos países da Ásia com o maior número de prêmios Nobel, se não o maior. Também somos o top 5 país mais citados em revistas científicas, o que quer dizer que o que o Japão promove como ciência é bastante reconhecido pelo mundo, e temos 5 das melhores 100 universidades no mundo, aqui no Japão. E no futuro eles planejam, tem mais 5 que estão nessa lista de entrar, porque eles estão investindo muito em reestruturação científica e internacionalização. Então esperamos ser um país ainda mais influente no futuro cientificamente.
No Japão, você pode fazer programas diversos, como engenharia interdisciplinar, que você vai juntar diversas tecnologias, mais ou menos integrando elas para entender não só uma especialidade. Quando você faz engenharia no Japão, você não vai estar só estudando robótica ou mecânica, você vai estar vendo como as engenharias se conversam, interagem entre si para criar soluções inovadoras para a sociedade. Todo o Japão tem muito esse foco do como contribui e como ajuda a criar uma sociedade melhor. Ciências da saúde, químicas, biológicas e ambientais, não importa como você quiser estudar, se você gosta de explorar a vida pelo laboratório ou gosta de ver a natureza aberta, o Japão vai oferecer um espaço para vocês. E acredito que o mais interessa para o curso aqui sejam as ciências humanas. O Japão vem se estabelecendo como um player muito forte em relações nacionais, principalmente um líder da Ásia. Se você tem interesse em estudos asiáticos, da economia, a política, a cultura asiática, o Japão está sendo um dos países mais abertos, criando diversos programas, inclusive em inglês, que ajudem a, a fomentar essa interação internacional. Uma coisa que eu acabei de falar, na verdade, é que muitos dos programas, desculpa, eu não falei isso tão claro, todos esses programas que eu mostrei aqui agora, eles são disponíveis em inglês hoje no Japão. O governo vem percebendo que, embora o japonês seja uma língua muito boa, muito bonita, ela é bastante difícil para alunos internacionais aprenderem tão rápido. Então, tem tido um esforço muito grande na internacionalização dos cursos japoneses, para oferecendo programas em língua inglesa. Hoje temos mais de 1.000 cursos, aproximadamente, de graduação em pós, totalmente ou parcialmente em inglês. Parcialmente em inglês são os cursos que eles chamam de programas híbridos, onde você começaria tendo aulas em inglês por 2 anos no curso de graduação e, paralelamente, você estaria aprendendo japonês. Quando o seu japonês se desenvolvesse a um nível bom o suficiente para ter aulas em japonês, você poderia migrar para concluir o seu curso em japonês. Isso é muito bom porque no decorrer de um programa de 4 anos você estaria masterizando não apenas o inglês, mas o japonês. E isso pode ser, isso aqui na verdade são alguns exemplos de universidades que oferecem programas em inglês, entre muitas. Recomendo vocês investigarem quais são os programas delas e se encaixam com o que vocês querem. Mas passando, o que eu acho que vale muito a pena estudar inglês, quer dizer, japonês, é se você tem interesse principalmente em trabalhar na indústria japonesa. Se você tiver interesse em trabalhar nessa indústria, você vai estar lidando com uma terceira maior economia do mundo, que está cada vez recebendo mais alunos internacionais. Esse gráfico aqui que eu gosto de dividir, ele mostra que nos últimos 10 anos, o número de estudantes que conseguiram converter o seu visto de estudo para trabalho praticamente triplicou. Ou seja, eles conseguiram, depois de se formar, uma possibilidade de carreira no Japão. Mas, embora o Japão esteja cada vez mais aberto e tem grandes marcas japonesas que aceitam alunos nacionais, a língua principalmente usada nas empresas ainda é o japonês. Então, embora o japonês não é necessário para estudar no Japão, quanto mais você se puder se dedicar na língua, eu digo que quanto mais oportunidades de carreiras futuras vocês irão encontrar. Por último, eu queria falar um pouco sobre possibilidades de estudar no Japão, né? De poder investir na universidade, investir numa carreira. Será que é caro? Será que é um país que tem uma realidade muito cara de ensino? E eu trago uns dados um pouco que eu considero positivo, principalmente em relação ao custo das universidades. Controladas pelo governo, o Japão possui uma das anuidades escolares mais acessíveis entre países desenvolvidos. Uma anuidade média de uma universidade pública japonesa é em torno de US$ 5.000 por ano. E o custo de vida também é relativamente mais baixa do que outros países, como a Inglaterra e Estados Unidos. No geral, os seus maiores custos seriam aluguel e alimentação, e junto com com a anuidade escolar dividida por meses, nós estimamos que um aluno investirá em média cerca de US$ 1.000 mensais para viver e estudar no Japão. Esse número não parece alto, mas sabemos que na realidade do Brasil, do real, pode ser um pouco salgado. Então, o governo japonês, na verdade, o Japão oferece muitas formas de você conseguir complementar a renda. Uma delas é trabalho em meio período. 76% dos estudantes internacionais trabalham em meio período. E, ou seja, tem uma abundância muito grande de oferta. É basicamente, se a pessoa não estiver precisando, que não precisa trabalhar. E só com trabalho simples no salário mínimo você consegue complementar a renda em cerca de US$ 500 por mês. Ou seja, você já consegue diminuir pelo menos para metade o que era pedido num investimento mensal na sua vida no Japão. Isso já ajuda muito. Também tem diversas bolsas de estudo. Acredito que mais tarde vai ser discutido um pouco sobre o MEX, que é uma bolsa oferecida pelo governo japonês. As inscrições são gratuitas para graduação e pós-graduação e elas cobrem praticamente todos os seus custos. O que eu queria só falar um pouco também, essa bolsa é muito boa, na verdade eu sou um ex-bolsista MEX e recomendo fortemente.
que existem outros caminhos de para o Japão, se caso você não consiga passar nessa bolsa, porque afinal a MEC é uma bolsa muito concorrida, e a gente pode falar um pouco deles depois. No geral, desculpa pela apresentação corrida e um pouco enrolada, o que eu queria passar como mensagem do Japão é que estudando aqui você teria acesso a ensino de excelência em inglês ou japonês, custos de vida acessíveis, mais múltiplas bolsas de estudo, que eu iria apresentar algumas um pouco depois, acesso a uma cultura rica e única, segurança e segurança de vida e muitas oportunidades de carreira. Se eu conseguir convencer que se esses fatos são verdades, eu queria recomendar uns próximos passos. Como eu disse, pesquisa universidades em programas de interesse. Em muitos dos casos, elas podem ser a sua porta de entrada no Japão. Você sendo aprovado em uma universidade, você pode até aplicar também em programas de bolsas de estudo através delas. Entre a nossa página do Facebook, se tiver qualquer coisa que, como eu falei um pouco apressado, talvez tenham muitas perguntas que eu não consegui responder, a gente vai fazer o melhor para responder. E, de novo, essa feira que estamos promovendo, na verdade, vai ser muito bom para tirar suas dúvidas sobre universidades. Se vocês viram algumas universidades no Japão estão entre uma e outra, vocês poderem conversar diretamente com representantes sobre os seus programas, sobre processo de aplicação e bolsa de estudo, acredito que pode ajudar muito. Ela está constantemente agendada, ela está atualmente agendada para o dia 11 de novembro, acredito que não vai mudar a data. E esperamos estar lá. Também estaremos distribuindo alguns webinários sobre carreiras e vidas no Japão. Eu acho que vai ser bem informativo, conto com a presença de todos. E, pessoal, só antes de terminar a apresentação, desculpa, tem só um pouquinho mais que eu queria fazer um adendo sobre a Universidade de Tsukuba, como exemplo de muitas possibilidades que você pode ter estudando no Japão. E isso eu vou acelerar o máximo possível, vou pular introduções, vou só meio que mostrar um pouco os programas possíveis, alguns dos programas que você pode fazer. Nesse fluxograma aqui da Universidade de Tsukuba, uma coisa interessante que eu acredito que torna bastante atraente para alunos nacionais é que se você aplicar para os programas em inglês, isso fez parte de um programa que era Global 30, que agora é Top Global Universities, você consegue um processo de aplicação muito facilitado pela universidade. Você pode, por exemplo, tendo apenas um certificado de proficiência de língua inglesa, com seu histórico escolar, e algum tipo de teste padronizado, pode ser o Enem, pode ser o SAT, ou não é obrigatório em muitos dos cursos, você consegue aplicar online ou por correio, depende do programa da universidade, para poder entrar em uma das escolas de Tsukuba. Nessas escolas, por exemplo, você pode fazer engenharia interdisciplinar, como eu disse. A ideia aqui é não só se especializar em uma coisa da engenharia, não só aprender engenharia eletrônica, mas entender como as engenharias trabalham junto para prover inovações. Você pode trabalhar na área de ciências, biorrecursos e geociências. Todos esses são programas em inglês. E eu quero que seja mais interessante para os alunos daqui sejam dois programas, o de Ciências Sociais Internacionais e o de Questões Globais, Bachelor Programs in Global Issues, em que eles estão trabalhando para fomentar uma comunidade nacional que ajude a resolver os problemas da sociedade, né, de hoje e do amanhã, ajudar a criar os líderes. O Álvaro poderá falar um pouco melhor, bem melhor do que eu, na verdade, sobre esse curso. Ele já deu uma estudada boa de qual é o programa, se tiver interesses, e até ver se tem algumas oportunidades de intercâmbio entre eles, embora eu não tenha certeza nesse caso. Na verdade, se vocês tiverem interesse em pós-graduação, a Universidade de Tsukuba pode oferecer ainda mais possibilidades para vocês. De fato, 81% dos nossos alunos internacionais optam por continuar seus estudos após a graduação. Isso porque eles podem usar esse tempo para melhor desenvolver o seu japonês, terem melhores oportunidades de carreira e também ter um diploma mais reconhecido, como um mestrado, doutorado ou um MBA. Nisso você vai ter diversas opções em áreas de ciências da saúde, como de medical science, ou saúde pública, ou tecnologias de inovação. Ciências do esporte, é primeiramente de atleta, e diversos programas em engenharia, e programas também em relações internacionais e em economia, como o programa de mestrado em Economics and Public Policy, que tem uma pegada mais acadêmica. Quase todos esses programas que eu estou mostrando aqui são programas de mestrado, doutorado, onde você estaria sendo pedido a fazer algum tipo de pesquisa, publicar artigos, e se isso não for o seu interesse, nós podemos recomendar também o programa de MBA, como o MBA International Business, que é mais focado principalmente no mercado asiático. Esse MBA, o campus dele é em Tóquio, que ajuda a criar um network melhor, a vocês estarem mais integrados com empresas e a indústria local. E eu acredito que pode ser uma oportunidade muito boa de vocês quererem, se vocês tiverem interesse em se adentrar no mercado asiático. Mas é apenas um dos muitos programas que existem.
Sendo estudante da Universidade de Tsukuba, você tem acesso a bastante apoios, como aulas de japonês gratuitas, onde você pode desenvolver o japonês enquanto tendo todas essas aulas em inglês. Também temos ambulatórios, se você tiver qualquer emergência, nós podemos fazer exames médicos, apontamentos dentários e até aconselhamento psicológico sem custo. Isso porque a gente sabe como é grande o desafio de você sair do seu país de origem para estudar fora. E essa última tabela que eu gostaria de dividir é só algumas das bolsas de estudo, por exemplo, que você pode conseguir sendo estudante de Tsukuba. Por exemplo, você pode conseguir um desconto ou inserção da mensalidade, de acordo com suas situações socioeconômicas. Esse auxílio financeiro pode ir de 30% a 100%. E também temos uma bolsa mais voltadas em méritos, dependendo de quão bom estudante você é, para graduação em pós, que vão de 500 a 600 dólares mensais. Elas são mais humildes que o Max. Mas se você conseguir, por exemplo, um auxílio financeiro, inserção de custo, uma bolsa menor e trabalho de meio período, o que eu quero dizer é que é muito possível você conseguir estudar no Japão o que a gente chama de zero custo, sem se endividar, sem trazer custos para os seus pais, ou sem trazer custos para os seus pais que estão no Brasil. Não é fácil, com certeza não é fácil. Administrar trabalho e estudo não é fácil, essas bolsas são concorridas também, mas o que eu queria trazer como mensagem aqui é que é possível. Então, como exemplo, de novo a mensagem continua, procurem universidades também, veem que programas elas oferecem, veem que oportunidades elas podem dar para vocês, que pode ser um caminho muito bom para estudar no Japão. Obrigado pelo tempo, por ter garantido esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do Japão. Agradeço de coração esse espaço. Qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer coisa que não tiver clara, por favor, pergunte que a gente vai fazer o melhor para responder. Obrigado, boa tarde e um ótimo evento a todos. Muito obrigado, Rodrigo, Álvaro, pela apresentação, por terem trazido uma série de informações. Se não tivesse apego à FGV-RI, já ia perguntar como é que eu faço para ir agora, de tantas opções maravilhosas que foram dadas. Aproveitando o gancho do Rodrigo, o pessoal que tiver perguntas, tiver dúvidas, podem encaminhando pelo chat, que depois, no final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, então vocês podem encaminhar as perguntas diversas que a gente vai fazer o melhor aqui para poder responder. Dando sequência ao nosso evento, queria convidar a Regina Erika Shino para falar um pouco conosco, que é assessora cultural do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Regina, fica à vontade para poder fazer sua fala, para poder trazer um pouco da sua experiência também para a gente. Oi, desculpe a demora, estou levando tempo para abrir o meu PowerPoint. Não tem problema. Desculpe. Bom, então, aproveitando o tempo, primeiramente gostaria de agradecer à FGV, aqui representada pelo professor Pedro Brites e Luana. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço a presença de todos também, pelo interesse. Será que eu consegui fazer o share? Acho que ainda não compartilhou, Regina, mas talvez esteja... Desculpe. Sem problema. Então, conforme foi apresentada, meu nome é Regina Erika Shino e estou representando o Consulado Geral do Japão em São Paulo. Meu departamento é o de Assuntos Culturais e de Imprensa, que é o departamento responsável pelo processo seletivo das bolsas MEX. Acho que agora conseguem ver? Desculpe a demora. Bom, então, a Bolsa Next, conforme o Rodrigo comentou, é um dos meios para se estudar no Japão, entre vários meios, então é uma boa opção. Bom, falarei por que é uma boa opção. Bom, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho no início sobre o Japão, né? O Rodrigo já falou bastante, né? Mas complementar alguma coisa, e em seguida falarei então sobre os benefícios da Bolsa, sobre o processo seletivo. Tá? O Japão, então, possui diversos atrativos, uma natureza muito atrativa, as estações são bem definidas, né, como
no Brasil, em um único dia, a gente tem várias estações, né? Mas no Japão, não. As estações são muito bem definidas e, conforme o Rodrigo comentou, uma singularidade do Japão é que o moderno e o tradicional coexistem, tá? Existe uma harmonia, então, entre o futuro e o tradicional, né? Um exemplo, por exemplo, é o trem-bala, tá? No Japão existem os trens-balas mais rápidos no mundo, podem chegar até a 400 km por hora. A internet no Japão é uma das mais rápidas no mundo, e então, ao mesmo tempo, o Japão preserva a tradição aqui, que pode ser representada pelas danças tradicionais, banhos termais, o tradicional teatro no, que eu acho que muitos já devem conhecer, né? E então existem os esportes tradicionais do Japão, como o Kendo e o Judô, que é muito popular aqui no Brasil. O Judô foi trazido pelos imigrantes japoneses, né? E também gostaria de falar um pouquinho, citar alguns ex-bolsistas que obtiveram sucesso. Um deles, claro, é o nosso ex-bolsista Bruno Ramos, que vai fazer o relato após mim, né? Ele atualmente é pesquisador na Escola Politécnica da USP. Também posso citar o embaixador Edmundo Fujita, não sei se vocês ouviram falar, ele já é falecido, né, mas ele, então, atuou como embaixador em diversos países, foi ex-bolsista MEXT na área de humanas, e foi também o primeiro Nikkei no Brasil a ocupar o cargo máximo na diplomacia. Também o professor Masato Ninomiya, ele é advogado e atuou como intérprete do presidente da República no Japão quando ele visitou, né, o país no ano passado. Também posso citar a professora Rosária Ono, ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e assumiu recentemente, quer dizer, há uns meses atrás, assumiu a direção do Museu do Ipiranga. Né? Não sei se vocês sabiam. Bom, então, falando um pouquinho mais sobre o Japão, o Rodrigo comentou, né, que o Japão é um dos países mais seguros no mundo. As crianças conseguem ir para a escola sozinhas, sem a companhia dos pais. Isso é uma coisa que não dá para se imaginar na realidade brasileira, né? E sobre o ambiente de excelência, né, nas universidades japonesas para se desenvolver pesquisa, estudos, e isso o Bruno também vai poder falar um pouquinho melhor, né, de como é esse ambiente nas universidades japonesas. Mas, por outro lado, né, como um bom país desenvolvido, o Japão tem os seus desafios, né, os seus problemas, como a sociedade envelhecida, a escassez de mão de obra e desastres naturais, como, por exemplo, terremotos, tufões e tsunamis. Acho que todos já ouviram falar do desastre que aconteceu em 2011 na região de Fukushima, mas o país, essa região já está restabelecida, né? Então, uma característica boa do Japão é o senso de coletivo, né, que faz com que as coisas se desenvolvam mais rápido, né? Então, e sobre a sociedade envelhecida, né? Por que eu estou falando disso? Não é um problema atual do Brasil, mas pode vir a ser um problema daqui a 15, 20 anos. Portanto, o bolsista que estiver no Japão e presenciar como o Japão lida com essa questão, e voltar, e retornar ao Brasil, poderá usar essa experiência para ajudar a conduzir o país para a resolução desse problema que será atual num futuro, né, aqui no Brasil. Tá? Isso é só um exemplo para que os interessados tenham ideia de como que uma ida, né, os estudos no Japão podem impactar na carreira no futuro. Tá, e sobre isso também o Bruno vai falar um pouquinho, né, após mim. E, então, voltando ao assunto do MEXT, né, o MEXT é o acrônimo de Ministério da Cultura, Escola de Ciência e Tecnologia do Governo do Japão. É o Monbu Kagakusho. E essas bolsas existem desde 1956, tá? E somente nós, do Consulado Geral do Japão em São Paulo, selecionamos
quase 1.000 bolsistas para estudarem no Japão, das diversas modalidades, certo? Bom, então nós temos exatamente 6 modalidades de bolsas, e hoje nós vamos focar, então, na bolsa de pesquisa, que possibilita o ingresso no mestrado e doutorado em universidades japonesas. O próximo processo seletivo, né, o próximo edital que vamos abrir, será somente em 2021, e nós vamos selecionar, então, bolsistas para início do programa em 2022. Bom, os principais benefícios, então, além da experiência, né, seria o auxílio mensal de 143 mil ienes, né, acho que o Rodrigo chegou a mostrar no slide, isso equivale a mais ou menos $1.300, e esse valor, tá, com esse valor é possível de se viver confortavelmente como estudante, tá, é possível de pagar todas as despesas, e o governo oferece também passagens de ida e de volta, ou seja, no início e no término da bolsa, e o bolsista também está isento das taxas escolares, tá? No Japão, as universidades públicas também cobram taxas dos estudantes japoneses, tá? Não dos bolsistas, mas então o bolsista MEXT está isento disso. E, claro, esta bolsa também, além de tudo, né, é uma grande oportunidade para conhecer bolsistas de diversas partes do mundo, conforme vocês vão ver no relato do Bruno, tá? E de fazer networking também, é claro. Bom, então, quem pode concorrer a essa bolsa? Candidatos que cumprem alguns requisitos, certo? Todas as representações diplomáticas japonesas no Brasil selecionam bolsistas de nacionalidade brasileira somente, e excluem-se os candidatos com dupla nacionalidade brasileira e japonesa. Isso não significa que o candidato não pode nem se candidatar, tá? Ele pode, mas desde que esteja ciente de que, se for aprovado, terá que abdicar da nacionalidade japonesa. E o limite de idade é de até 34 anos, em 1º de abril de 2022, tá? Porque vamos selecionar, né, no próximo processo seletivo, bolsistas para 2022. E aqui um adendo a quem já tem doutorado, também são elegíveis, tá? Desde que cumpra os outros requisitos, mas também a gente gostaria de confirmar se ele tem a intenção ou não de obter um novo grau, ou seja, né, por exemplo, obter um novo doutorado por meio desta bolsa MEXT. Tudo bem? E, bom, falando então da duração da bolsa, durante todo o período da bolsa, o bolsista recebe aqueles 143 mil ienes numa conta que será aberta no Japão. São 2 opções de embarque, isso quem escolhe é o bolsista, pode ser em abril de 2022 ou outubro, e quem, então, embarca em abril tem a duração inicial de 2 anos e 1 ano e meio para quem embarca em outubro. O status inicial de todos os bolsistas, mesmo aquele que já tem um mestrado ou um doutorado, é de estudante de pesquisa, sem ainda ter um vínculo a um programa de mestrado ou doutorado. Então, esta bolsa pode durar até 7 anos, tá? Mas isso significa, então, que um doutorado pode durar 7 anos? Não, não é. O doutorado, conforme está no slide, precisa ser concluído pelo bolsista durante 3 anos. A mesma coisa vale para o mestrado. Se o doutorado tiver duração de 3 anos e meio, esses 6 meses, infelizmente, o bolsista vai precisar dar um jeito, né, para arcar com as despesas, tá? Então, mas a bolsa pode ter a duração de 7 anos, então, para quem cumprir todas as etapas desde do período de pesquisa, tá? Incluindo mestrado e doutorado, resultando em 7 anos. Durante esses 7 anos, então, ele receberá aquele auxílio mensal. E importante é que nos 6 primeiros meses do período da bolsa, o MEXT vai oferecer um curso de língua japonesa para quem ainda não tem o conhecimento. Bom, então, esta bolsa MEXT contempla todas as áreas do conhecimento, humanas, exatas e biológicas. Aqui, então, acredito que os candidatos, a maioria sejam de humanas, né? Então, é uma boa área também para se estudar no Japão.
Uma coisa que eu lembrei agora é que as relações econômicas entre o Brasil e países da Ásia, incluindo o Japão, é claro, e países do leste asiático, estão em alta, né? Então, acredito que uma opção, né, para os aspirantes, né, pensarem como destino é a Ásia, né? Incluindo o Japão, é claro. E então, mas a pesquisa do bolsista e a pós-graduação, é claro, deve ser realizada na área de formação, ou a ela correlacionada. Então, isso significa que, por exemplo, quem concluiu uma graduação de Direito não pode realizar uma pós-graduação em Medicina ou Engenharia, por exemplo. Bom, então, nós temos basicamente 3 etapas desse processo seletivo, mas nós vamos falar até a etapa 2, devido ao tempo curto, né? Então, a inscrição, nós estamos prevendo para maio de 2021. Os interessados devem apresentar a documentação necessária no consulado. São documentos como formulário preenchido, cópia simples do histórico, do certificado de conclusão, e o projeto de pesquisa em língua portuguesa deve ser apresentado já nesse ato da inscrição. São 6 páginas de projeto, tá? As especificações estão disponíveis no nosso site. Quem quiser pode dar uma olhada. Mais para frente eu vou informar o link do nosso site. Então, inscrição em maio de 2021. Todos os inscritos realizarão o exame de língua japonesa e língua inglesa, previsto para junho de 2021. Este ano, infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, nós tivemos que suprimir essa etapa. Nós não pudemos realizar o exame, porque é um exame presencial. Mas no próximo ano, né, acredito que já tenhamos uma situação melhor, então pretendemos realizar esse exame presencial de língua japonesa e língua inglesa. Todos devem realizar o exame de língua japonesa também. E nós vamos considerar o melhor resultado entre inglês e japonês. É uma fase eliminatória. Quem atingir a nota de corte em nenhum desses 2 exames, passará pela análise documental e principalmente do projeto de pesquisa. Tá? Então, por isso, o projeto de pesquisa é um documento muito importante, que é ele que vai te dar o acesso ou não à próxima etapa, que é o exame de entrevista. Então, somente os melhores projetos de pesquisa que serão, os candidatos, né, com os melhores projetos, serão convocados para a entrevista prevista para julho de 2021. Então, o processo seletivo começa em maio, com as inscrições, tá? E até julho são só 2 meses, mas o resultado final sai mais ou menos em fevereiro de 2022. É uma espera de 9 meses, ou seja, é um processo que dura 9 meses. Tá? Bom, então, mas voltando aqui à entrevista, os aprovados na entrevista, para vocês terem uma ideia, o ano passado tivemos cerca de 260 candidatos, dentre todas as áreas, e 11 foram aprovados no exame de entrevista. Esses 11 foram indicados formalmente ao MEXT e foram aprovados pelo MEXT. Bom, então, os candidatos que nós vamos... desculpe, né? Estou um pouco enrolada, estou preocupada com o tempo. Os candidatos aprovados na entrevista, somente eles é que vão correr atrás das cartas de aceitação das universidades japonesas, certo? E então, nós vamos indicar os candidatos formalmente ao MEXT. O resultado vai vir entre janeiro a fevereiro de 2022 e os candidatos aprovados vão embarcar em abril ou outubro de 2022, conforme a sua escolha. Bom, então, acredito que tenham ficado dúvidas, poderão ser esclarecidas na sessão de perguntas e respostas, mas se persistirem as dúvidas, vocês podem mandar um e-mail. Este é um e-mail específico sobre assuntos pertinentes aos estudos no Japão. Nós temos uma fanpage também no Facebook,
E este é o nosso site, contém informações, inclusive, sobre as bolsas MEXT. Bom, então esperamos encontrá-los pessoalmente no próximo ano, aguardamos as suas inscrições, espero que tenha despertado um pouquinho do interesse dos participantes. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada novamente à FGV, fico por aqui. Obrigado, Regina, obrigado pela fala, pelo conteúdo, obrigado também ao Consulado Geral do Japão em São Paulo, né, pela contribuição também aqui no evento. Pessoal, já vão acumulando suas perguntas, sempre deixando esse lembrete para que vocês, depois, nossa sessão de perguntas e respostas, possam trazer as dúvidas de vocês. Mas, antes disso, queremos ouvir Bruno Ramos, que é ex-bolsista do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão, que é bacharel em Química da Universidade Estadual de Goiás, mestre em Engenharia Química pela Politécnica da USP e doutor em Engenharia Química pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio. Bruno, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Pedro. Olá a todos, pessoal. Ver se consigo projetar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver minha tela? Ok? Tá certo. Bom, vamos começar aqui, então. Primeiro, obrigado pelo convite, professor Pedro. Obrigado, Regina, por ter também me chamado para vir participar aqui hoje, né? Bom, como o professor disse, né, eu sou o Bruno, prazer. Eu fiz meu doutorado em Engenharia Química lá no Japão, e fui bolsista MEXT também, né? Foi muito bom ouvir, inclusive, o Rodrigo comentando, né, que a minha universidade apareceu ali no meio das top 100 ali, fiquei bem feliz de vê-la ali sempre, né. Bom, eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência no Japão, tá? Algumas coisas o Rodrigo já comentou, a Regina comentou também, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Bom, primeiro, quem sou eu, né? Como eu já falei, o professor Pedro comentou, eu sou daqui de São Paulo, mas eu me formei lá em Goiás, né? Na cidade de Goiás, eu fiz bacharelado em Química Industrial, e durante a graduação eu fiz pesquisa, né, como IC, e também fui monitor de laboratório. Então, eu acho que isso acabou contando um pouco na minha escolha em seguir a carreira acadêmica, né? Porque depois de lá eu acabei vindo para São Paulo, para a Poli, onde eu fiz o mestrado, e comecei o doutorado em Engenharia Química antes de ir para o Japão, né? Então, daí, enquanto eu estava no doutorado, né, a gente tem, não sei se vocês sabem como funciona muito bem a parte da pós-graduação, né, a gente tem que escrever um documento que se chama de qualificação. Então, a gente prepara como fosse um preview, um teaser da nossa tese, né, que é a qualificação, aí passa isso por professores, eles vão avaliar e ver se você tem ou não mérito de continuar a sua pós-graduação, né. E isso eu estava escrevendo em abril de 2010, que foi um ano antes de eu ir para o Japão. E durante a minha pesquisa, eu encontrei artigos, né, na minha área de pesquisa, de professores japoneses, né. Eu falei, puxa, que legal, né, como eu queria trabalhar com isso um dia, né, quem sabe eu possa, né, fazer isso depois do meu doutorado. E aí, na universidade, eu encontrei um cartaz, né, que anunciava a Bolsa MEXT, né, e aí eu pensei, puxa, né, é uma chance bem interessante, né, eu poderia aproveitar essa bolsa de pesquisa, escrever um projetinho e, quem sabe, conseguir fazer uma pesquisa lá, né. Então, minha ideia inicial era essa, né. Então, o que me atraiu, a princípio, para estudar no Japão foi a pesquisa aplicada na minha área, né. E, de fato, né, um estudo recente da JASO, né, lógico, eu vou pôr aqui em português, porque senão... Não, um estudo recente da JASO mostrou aqui qual que era a motivação principal dos alunos estrangeiros em irem para o Japão, né? Então, eles dividiram entre duas categorias de alunos, né? Os que vão fazer doutorado, os doutorandos, e os que vão fazer mestrandos, né? E a gente consegue observar que o principal ponto aqui é obter um título, claro, né? Mas o ponto em segundo lugar aqui realmente é a questão do aperfeiçoamento profissional, né? Quer dizer, você conseguir ter acesso aos contatos de pesquisa, o ambiente de pesquisa, e melhorar a sua carreira, né? E eu, particularmente, que me atraiu foi o ambiente de pesquisa, justamente, né? Como o Rodrigo estava comentando, né? Aquela questão de você ter uma entrega rápida no dia seguinte, isso, para quem faz pesquisa aplicada, faz uma diferença absurda, vocês não têm noção. Tudo bem? Bom, um pouquinho sobre a universidade, então, né? Eu estudei no Tokyo Institute of Technology, né? Tokyo Kobe Daigaku, que ela fica em Tóquio, né? Essa aqui é o prédio principal dela, com um corredor de árvore de cerejeira na frente, que é muito bonito durante agora a primavera. Ela foi fundada em 1880, então acho que
mais velha do que muitas faculdades aqui do Brasil, né? A Poli, por exemplo, onde eu estou agora, é de 1890, mais ou menos. E ela já teve 2 prêmios Nobel, né? O Prêmio Nobel de Medicina e o Prêmio Nobel de Química, né? Que, para mim, que sou da área de Química, foi um atrativo muito grande também, né? Então, como o Rodrigo comentou, ela está no ranking das melhores universidades do mundo, né? E na área de engenharia, particularmente, a 14ª universidade do mundo. Essa aqui era a minha carteirinha de estudante, quando eu ainda tinha cara de jovem. O tempo passa rápido, né? Bom, como a Regina comentou, né, a gente tem acesso a um curso de japonês, um curso intensivo, né? Então, para mim, esse curso foi de abril até julho de 2011, então foram aí uns 4, 5 meses bem intensivos. A gente tinha aula das 9 da manhã até as 3 da tarde, com pausa para o almoço, né? A aula era nesse chamado de Centro para Alunos Estrangeiros, né? Ali o Galaxy Center. E a gente tinha uma turma em salinhas, assim, com turmas bem variadas, com alunos de diversas nacionalidades, né? Essa aqui é minha turma, né? Que quando nós nos formamos no curso intensivo, e nesses 5, 6 meses eu fui capaz de passar do N5 para o N3, né? Equivalente ao GLPT ali. Então, foi um tempo bastante aproveitado desse curso intensivo, né? Bom, claro que o motivo principal de ir para o Japão foi viver no laboratório. Então, eu vou comentar um pouquinho para vocês como que é essa experiência lá. E como vocês não são da área, eu vou talvez comentar um pouquinho sobre como é no Brasil, para vocês terem uma noção da diferença, tá? Bom, a estrutura lá no laboratório, e acho que isso é comum para todos os laboratórios, inclusive de ciências humanas, né? Quando eu falo de laboratório, são grupos de pesquisa, basicamente, né? A gente tem uma estrutura que varia desde os undergrad students, né, os alunos de pesquisa de graduação, aos mestrados e os doutorandos, né? E aí lá no Japão eles colocam um número. Então M1, por exemplo, é o primeiro ano de mestrado, D1 é o primeiro ano de doutorado, D4 é o 4º ano da graduação, né? E aí, então, eu comecei em 2011 como D1, né, primeiro ano de doutorado, e aí em 2012, né, passei a ser D2, 2013 passei a ser D3, né? E aí então eu me formei em 2014 e voltei para o Brasil. Então, o que é interessante de observar aqui é que esse laboratório do professor Okawara, né, no início eu era o único aluno estrangeiro, e assim foi até o fim da minha graduação, até eu conseguir o título, né? Mas, na última foto que eu tive acesso aqui, que foi 2018, a gente consegue observar que metade, ou talvez um pouco mais, já são alunos estrangeiros, né? Então, é como o Rodrigo estava comentando na apresentação dele, né? O Japão, ele tem se aberto muito recentemente, né, para atrair cada vez mais alunos estrangeiros e conseguir, enfim, aumentar a sua exposição internacional, né? Só a título de curiosidade, né, a gente sempre chama os laboratórios pelo nome do professor no Japão, né? Então, o professor é o professor Okawara, então o laboratório é Okawara Ken, que é esse grupo do professor Okawara, né? Aqui no Brasil também são um pouco diferente. Aqui no Brasil são grupos bem temáticos, né? Grupo de pesquisa em história da África, grupo de pesquisa não sei o que lá, né? Lá no Japão, as coisas, como nos Estados Unidos, né, são um pouco mais focadas no professor. Bom, atividades do grupo de pesquisa. No meu caso, que trabalhava com parte experimental, nosso grupo tinha 3 ambientes. Então, tinha sala de estudos, um laboratório de análise, né? E nós tínhamos seminários semanais, tá? Então, toda semana, nas quartas-feiras, das 5 às 8 da noite, nós tínhamos um seminário, né? E nós tínhamos reuniões de estudo também, toda segunda-feira, no mesmo horário, né? Então, a ideia disso era que a gente conseguisse ter um acompanhamento constante dos alunos das pesquisas, né? Nós também tínhamos a parte mais divertida, né? Nós tínhamos o campeonato de beisebol anual do departamento. Eu era péssimo, né? Como vocês podem imaginar, né? Já não jogo bem futebol, eu sou brasileiro, imagina beisebol, né? A gente não tem tradição. Nós tínhamos uma viagem anual de estudos, né? Que a gente ia passar um fim de semana em alguma hospedaria um pouco mais fora de Tóquio, né? Para poder até ter um ambiente um pouco mais informal para descontrair, né? E nós tínhamos seminários com laboratórios parceiros, tá? Claro, isso aqui é o meu laboratório de pesquisa. Então, cada laboratório tem uma realidade um pouco diferente, mas, via de regra, essas atividades elas são comuns à maioria dos grupos de pesquisa no Japão, né? Então, esse aqui é um exemplo de seminários e a minha constante luta para entender o que era em japonês, porque, como eu falei, eu era o único aluno estrangeiro do laboratório. Então, vocês imaginam que, apesar de haver uma regra que todo mundo escrevia em inglês, todo mundo falava em japonês. Então, eu tinha que me virar para entender, né? Mas faz parte, eu aprendi bastante por isso, eu sou muito grato. Bom, o apoio à pesquisa, isso é uma coisa também que chamou muito a atenção para mim no Japão, tá?
Então, nós tínhamos na universidade uma central analítica. Então, eu, que sou da área de química, né, e da área de engenharia, a gente sempre faz alguns experimentos, alguns protótipos que temos que testar depois, eventualmente, no laboratório, né, para ver se eles funcionam ou não. Né, temos que fazer algumas análises para ver como que está a estrutura do material, essas coisas, né. E são geralmente coisas caríssimas, né. Então, a gente não pode, cada laboratório ter o seu equipamento. Então, é muito bom que tenha uma central analítica, né. E nós também tínhamos acesso a um espaço maker aqui, né, que é uma oficina aberta. Então, como engenheiro, eu tinha que fazer vários protótipos, então era bom eu ter acesso, né, a ferramentas, a equipamentos um pouco mais rebuscados para fazer esse tipo de tratamento, né. E na minha universidade, tudo isso era conectado com o meu laboratório. Então, no meu laboratório tinha uma espécie de uma conta, né, em cada um dessas oficinas, e a gente conseguia mandar amostras e fazer tudo isso internamente, sem precisar de burocracia, de CNPJ, de coisas do gênero, como acontece aqui no Brasil na maioria dos casos, tá? Então, isso tornava a pesquisa muito mais rápida, muito mais dinâmica de ser feita. A minha rotina era muito simples, tá? Eu acordava, tomava um café da manhã, que geralmente passava no Combini, né, na loja de conveniência, pegava um nigiri e um café, ia para o laboratório trabalhar, né? Depois ia almoçar no bandejão da universidade. Então, o bandejão lá é também uma coisa muito legal, né? Não sei, bom, eu acho que pelas as que eu pude conhecer, né, a minha universidade, a toda, e outras que eu pude conhecer, eram muito similares. Então, a gente tinha, o nosso bandejão era por prato. Você escolhia, eu quero um arroz, eu quero um peixe, eu quero não sei o que, não sei o que. Você montava o seu kit, você pagava e beleza, né? E esse preço particular é muito mais baixo do que se fosse comer fora da universidade, por exemplo, tá? Depois eu fazia uma atividade física, né? Então, na minha universidade, onde nós tínhamos piscina, nós tínhamos uma central, né, de esportes, então isso é muito bom também, ter fácil acesso, e voltava a trabalhar até mais tarde, né? Então, via de regra, eu costumava chegar de manhã, umas 10 horas da manhã, e ir embora às 9 horas da noite, isso eu fazia de segunda a sábado, né? E almoçava e jantava na universidade. É claro, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua rotina, né? E cada laboratório também, às vezes, tem uma rotina que é mais ou menos imposta aos alunos, né? Mas no meu caso era um pouco mais livre, eu tinha essa liberdade de escolher, né? Então, só para uma adenda, a Regina comentou que a bolsa de doutorado ela dura 3 anos. Né? Então, normalmente no Brasil, a gente faz doutorado em 4 anos ou até 5. Lá no Japão, você tem que fazer todo o curso em 3 anos. Então, por isso que eu trabalhava de segunda a sábado também, porque eu queria conseguir resultados rapidamente para poder terminar no prazo correto, tá? Outra coisa que é um pouco diferente daqui no Brasil e lá no Japão são os critérios de aprovação e defesa da tese, tá certo? Cada universidade tem o seu, né? O critério oficial da universidade é que você seja aprovado na defesa pública e que você tenha cumprido 24 créditos, geralmente em seminário de pesquisa, né? Ou disciplinas, né? Mas cada laboratório tem suas regras. No meu laboratório, para conseguir defender, nós tínhamos que ter um artigo publicado, pelo menos, e 2 submetidos, né? Então, para quem não é da área acadêmica, tá? Quando a gente faz algum trabalho científico, a gente precisa... Uma das regras, né, ali implícita é que você vai escrever um trabalho e você vai publicar, ou como na forma de artigo, ou na forma de livro, essas coisas, né? Então, no meu laboratório, esse era o critério para conseguir defender o doutorado, né? A defesa também é um pouco diferente lá e aqui. Aqui no Brasil, geralmente, a defesa ela é aberta, ela é pública, e quem faz a arguição, né, quem discute a tese do candidato são os professores que estão na banca de formação. Lá no Japão, não. Lá no Japão, na minha universidade, pelo menos, era pública. Então, quem fazia as perguntas era um público, né, os outros alunos de pós-doutorado, outros alunos de graduação que queriam saber um pouco mais, enfim. E isso acontecia também em períodos definidos do ano, tá? Aqui no Brasil, a defesa de doutorado de pós-graduação, de regra, ela é extemporânea. Então, a qualquer momento que você acabar o trabalho, você pode defender, né? Lá no Japão, você tinha prazos específicos, né? Então, no meu caso, era em janeiro ou em julho, né? Depois da defesa, um mês depois, nós temos o exame final, então é uma sabatina, e aí sim os professores que vão te arguir sobre o seu projeto, né? Mas aí, no exame final, você tem que responder a todas as perguntas que te fizeram na defesa, com fundamentação teórica ali bem fundamentada, né? E, por último, um mês depois do exame final, tem a cerimônia de graduação. Isso também é uma coisa que geralmente não temos aqui no Brasil, não tem uma colação de doutorado, por exemplo. Você defendeu, acabou que você recebe o papel, o diploma na sua casa, né? Lá não, lá tem uma cerimônia que todo mundo passa pela cerimônia junto. Isso é uma coisa bem interessante também de observar, né? Então, esse aqui são algumas fotos do meu laboratório, né, onde eu trabalhava. Né, esse aqui é o meu diploma, depois da minha colação, né, aqui a foto com o diploma na universidade.
E, bom, falar um pouco sobre o impacto na carreira, né? A Regina deu uma adiantada ali, né? Eu consegui terminar o doutorado com 4 artigos publicados, são 3 publicados e um já engatilhado para ser publicado, que é uma coisa que não é muito comum de se fazer aqui no Brasil em 3 anos, né? Então, isso eu atribuo muito à velocidade da pesquisa no Japão, né? Aquela questão da facilidade de você conseguir ter os seus insumos de pesquisa, de você ter o debate interno, de você ter aquela estrutura de suporte para você fazer as análises e tudo mais, né? Depois disso, eu já estou no meu segundo pós-doutorado agora, tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Itália também, fiquei lá por 7 meses na Itália, consegui aprovar como pesquisador associado já 3 projetos junto à FAPESP, né? Um projeto de cooperação institucional aqui com a minha universidade lá de Goiás, né, com professores de lá, orientei 9 alunos de IC, né, e foi aprovado um concurso público recentemente, ano passado, né, estou esperando aí todos os trâmites regulares enfim, de concurso público, tá? Bom, outro ponto muito importante que até o Rodrigo colocou ênfase, eu gosto muito de falar sempre, é o ganho pessoal, né? Afinal de contas, ganho acadêmico, você também consegue ter um ganho acadêmico se você for para a Europa, se for para os Estados Unidos, né? Mas o ganho pessoal, eu acho que é uma coisa que torna a Bolsa MECT, né, a experiência no Japão, um pouco mais única, né? Primeiro foram as amizades que eu fiz aqui no Brasil, né? Aqui, esses são um grupo de bolsistas que foram em 2011, né? Como a Regina comentou, em 2011 a gente teve um desastre natural muito grande no Japão, né? Que foi o terremoto e o tsunami lá em Fukushima, né? E nós que íamos para o Japão, quisemos, né? Acabamos formando uma turma muito forte, até por questão de ter uma rede de contato quando estivéssemos no Japão, né? Porque a gente não sabia como que ia ser quando estivesse lá, tal, né? Então, fiz bastante amizades antes de ir, até enquanto eu estive no Japão. E também as amizades que eu fiz lá, né? Então, a Regina comentou sobre a internacionalidade, né? Então, assim, eu tinha amigos... Esse aqui era no meu alojamento, onde eu morei, né? Durante o primeiro ano da Bolsa, né? Então, eu tinha amigos de todo lugar do mundo, né? China, Turquia, Indonésia, Mianmar, Paquistão, Filipinas, que é uma coisa muito legal. Especialmente a diversidade da Ásia, né? Que é uma coisa que a gente, às vezes, aqui no Brasil não consegue perceber, né? Pra gente, a Ásia se resume, talvez, Japão, Coreia e China, mas quando você está lá, você tem acesso a toda a sua diversidade, que é muito bacana, né? Em particular, eu tenho esses 3 melhores amigos que eu fiz desde o primeiro do ano que eu tive lá, 2011, né? Então, é um cara do Equador, um cara da Síria e um cara da Malásia. Olha que combinação mais não usual para se fazer, né? Isso foi em 2011. Em 2018, no ano retrasado, eu fui para o casamento dele, né? Meu colega da Malásia, e reencontrei ele de novo. Então, é uma amizade que ela perdura até hoje. E, enfim, isso é muito bacana, né? É muito legal. Tá? A internacionalidade também é um ponto muito importante, né? Então, até 2018, aqui pela pesquisa da JASO, né? Nós tínhamos quase 300 mil alunos estrangeiros no Japão, né? E de diversas áreas, desde de graduação até pós-graduação, né? E a maioria deles é da Ásia, como eu comentei antes, né? E aí dentro da Ásia tem diversos países que talvez você nunca tenha ouvido falar, nunca imagine como que é uma pessoa do Sri Lanka, por exemplo, como que eles se parecem, né? Qual que é a cultura deles, como que é alguém do Nepal, né? Então, quer dizer, é uma questão que a gente não tem muito contato aqui na América do Sul. Eu acho que indo lá você consegue conhecer um pouco mais de detalhes e ver que maravilha, né? Com essa diversidade cultural que tem por lá na Ásia. Tá? Bom, as experiências culturais, então, enfim, esquiar e participar de eventos, participar de matsuri, de festivais e tal. E eu consegui, quando eu estive lá, subir o Monte Fuji, né, ver o nascer do sol de lá, e foi também uma experiência muito legal. Eu recomendo a todo mundo que puder fazer uma vez na vida, né? E só uma vez na vida tá bom, tá? Porque é um trabalho, é bem cansativo. Os sabores novos, então tem muito sabor lá no Japão, eles são apaixonados por comidas, né, por ingredientes exóticos, então vocês podem conhecer comida de todos os lugares do mundo, tá? Isso é muito bacana. E claro, bebidas muito criativas, os japoneses são extremamente criativos, né? Eu nunca imaginei na vida que eu tomar um refrigerante de melancia com sal, mas eu tomei. Então, assim, é uma coisa que só no Japão você vai conseguir encontrar, né? E o que eu particularmente mais gosto no Japão é a natureza, né? A Regina comentou quando ela estava apresentando, realmente você tem as 4 estações muito bem definidas, então você tem um inverno frio, você pode esquiar, um verão quente pra caramba, que você pode ir pra praia, a primavera e o outono para refrescar um pouquinho. Não é como aqui no Brasil, que na primavera um dia faz 37 graus, outro dia faz 17. Então a gente tem que lá é um pouco mais definindo as coisas, né? Tudo bem, pessoal? Então eu falei um pouco rápido, mas é basicamente isso que eu queria comentar para vocês. E aí fico também à disposição para tirar qualquer dúvidas que vocês possam ter. Tudo bem? Obrigado de novo pelo convite, Pedro. Obrigado, Regina.